Fernando e Domênica se beijam apaixonadamente. Ele quase tira a roupa dela, mas ela o impede. Ele diz que não acontecerá nada que ela não queira, mas revela que não consegue deixar de pensar nela e que desde a primeira vez que se beijaram, começou a amá-la. Ela diz que sente o mesmo e não pode deixar de pensar nele. Domênica diz que não sabe se quer correr o risco de se apaixonar outra vez. Luiz Fernando diz que jamais pensou que sentiria isso, mas confirma que seu sentimento é verdadeiro. Domênica diz que talvez a solidão e o medo estejam os unindo, e não o amor. Ele sugere que sejam bons amigos. Pedro comenta com Sangenis que vão ter que preparar o terreno antes de começarem a plantar naquela terra. Sangenis diz que depois da planta germinar, devem fertilizar o local em 3 semanas. Domênica e Luiz Fernando se aproximam da lagoa. Ele diz que não pode viver como se nada tivesse acontecido entre eles e fala que o que está sentindo por ela é importante. Domênica pergunta como ele pode ter certeza disso, se de sua parte só recebeu maus tratos e grosserias. Ele diz que ela se portou bem mal com ele e o fez sentir nojo, mas assim que conheceu ela, a história dela, entendeu que ela só ficava na defensiva para se proteger. Ela pergunta se apesar de tudo, ele quer algo com ela. Luiz Fernando avisa que sim. Domênica o informa que não sabe como Chiara vai reagir quando souber de tudo isso. Domênica avisa que sua tia e Chiara queriam ir embora e a única maneira que convenceu elas de ficar foi convencendo Chiara de que não iria se intrometer entre ela e ele se acontecesse algo. Luiz Fernando admite que não sente nada por Chiara. Domênica diz a Luiz Fernando que não quer ser apenas amiga dele e o ama, e mesmo não sabendo onde isso levará eles, quer se arriscar ficando com ele, mesmo que todos sejam contra. Luiz Fernando diz que não pensa em mudar seus sentimentos por ela. Nicole descobre que Pilar irá embora da fazenda sem Chiara. Pilar diz que sua filha quer tentar uma relação com o doutor e Domênica aceitou isso. Pilar acha que Chiara quer ela longe dali. Nicole diz a Pilar que se fosse ela, aconselharia Chiara a não ter nada com o doutor. Ela diz que Chiara deve ter inventado isso de que Luiz Fernando gosta dela. Luiz Fernando diz a Domênica que é incrível não terem se conhecido quando crianças, se os pais deles se davam tão bem. Domênica diz que só vinha ali no verão e nas férias, e ele era mais velho que ela. Luiz Fernando concorda, mas diz que se tivesse conhecido ela, tudo seria mais fácil e desde pequeno teria se apaixonado por ela. Os dois se beijam apaixonadamente. Genaro flagra os dois aos beijos e se estressa. Pilar pergunta a André por que ele não lhe disse à noite que Luiz Fernando está interessado em Domênica e não em Chiara. André diz que chegou tarde e estava com sono. Ele diz que não falou isso com Domênica, mas pode falar com ela. Pilar diz que acredita que ele planejou isso desde o início e por isso deu dinheiro a ela, para que Chiara e ela fossem embora dali, e ele apoiasse Domênica e Luiz Fernando. André diz para ela não surtar agora, pois já estava querendo ajudá-la desde antes. Pilar diz que se ele quer ajudá-la, precisa falar com esse médico e dizer que ele não deve amar Domênica. André diz que não manda nos sentimentos de ninguém. Pilar diz que ele precisa impedir que Domênica e Luiz Fernando se apaixonem, porque se Domênica descumprir com a promessa, acabará matando sua filha. Neide chama Chiara e pede conselhos a ela para se vestir melhor. Chiara diz que conhece muito de moda, mas não de moda pobrezinha. Genaro comunica a Chiara que acabou de flagrar Domênica e Luiz Fernando aos beijos. André fica chocado ao saber que Chiara tentou se suicidar. Pilar o relembra de uma viagem que fez para Miami e avisa que fez isso porque o noivo de Chiara tinha a enganado. E quando ela foi enfrentá-lo, ele agiu violentamente com ela e ela tomou uns comprimidos e quase se matou. Pilar pede que André não diga nada disso a Domênica, porque prometeu sigilo a Chiara. André diz que vai pensar em como manejar essa situação. Chiara fica de mau humor. Ela diz a Genaro que sua mãe está lhe incomodando com o assunto do dinheiro.
Kiara conta que caiu do cavalo de propósito para se fazer de vítima e que há um tempo atrás tinha um noivo de Miami e depois dele pôr os chifres nela e ameaçá-la de destruir sua imagem de menina ingênua, teve que se fazer de vítima também. Genaro fala que Kiara é uma cobra peçonhenta e que se Domênica soubesse da praga que tem na própria casa... Ai, ai. Kiara pede que ele não diga nada a ninguém e avisa que se perguntarem algo dela, que diga que não sabe. Kiara fala que usará sua carta por debaixo da manga e fará Domênica chorar lágrimas de sangue. Ernesto resolve uns assuntos de trabalho. Ele revê Branca. Branca descobre que Ernesto comprará a casa de seu tio e o parabeniza, dizendo que é uma propriedade muito bonita. Domênica e Luiz Fernando decidem dar uma trégua no assunto das terras, para que a relação deles não seja afetada. André chega ali e diz que estava procurando Domênica para conversarem. Domênica diz que já soube do que ele falou com Luiz Fernando e relata que esclareceu alguns mal-entendidos. André se alegra e fala que precisa falar com ela pessoalmente sobre outro assunto. Luiz Fernando se despede deles e diz a Domênica que depois a procura para falarem das fazendas. André diz a Domênica que Pilar lhe falou de uma promessa que ela fez a Kiara e pergunta se ela cumprirá sim. Roberto pergunta a Mercedes se Luiz Fernando já falou para ela da sociedade deles. Mercedes confirma que sim, que conversaram durante o café da manhã. Ela avisa que o agradece por apoiar seu filho em tudo relacionado à fazenda, mas não quer que ele alimente a obsessão que Luiz Fernando está sentindo por Domênica Monteiro e relata que essa vadia está o apaixonando por puro capricho para depois se aproveitar e ficar com as terras. Roberto diz que se Luiz Fernando está se apaixonando por Domênica Monteiro é por algo a mais que a beleza dela. Mercedes diz que Luiz Fernando não está pensando com clareza e não quer que ele termine machucado e roubado. Domênica diz ao padrinho que será sincera com Kiara e relata que mesmo tendo feito uma promessa à prima, não sabe até onde irá sua relação com Luiz Fernando, mas pode garantir que ele não gosta de Kiara. André pede que Domênica considere a forma como manejará essa situação. Domênica diz que falará com Kiara quando ela estiver mais tranquila. André pede que Domênica também fale com Pilar, pois é a que mais está afetada em tudo isso. Branca conta a Cosme que encontrou seu tio Abel e descobriu que ele vendeu a casa para o noivo da Domênica Monteiro. Pilar diz a Domênica que não entende essa falta de sinceridade dela. Domênica diz que estava confusa e não admitiu o que está começando a sentir e, além disso, conversou com Kiara, sem conhecer os sentimentos de Luiz Fernando. Pilar diz que Kiara ficará de coração partido por Domênica enganá-la desse jeito. André pede que Pilar ajude Domênica a explicar tudo. Pilar diz que tudo que Domênica faz é por puro egoísmo e que não se importa com sua filha. Domênica diz à vagabunda encostada que isso não é verdade e fala que nem sabe se é uma relação séria. Pilar diz que ela se importa mais com os sentimentos que sente por Luiz Fernando do que a dor que causará na prima. Domênica tenta se explicar, mas Pilar diz que não acredita nela. Mercedes reclama com Luiz Fernando por ele estar se envolvendo com Domênica Monteiro. Ele pergunta como ela soube de tudo. Kiara aparece e diz que contou tudo para a mãe dele e revela que viu os dois se beijando no campo, felizes da vida. Domênica acusa Pilar de estar sendo dura demais com ela. Pilar diz que pro bem ou pro mal, tudo que ela faz afeta sua filha. Pilar pergunta como ela fará para evitar que Kiara termine destruída por ela ter traído a promessa que fez. Domênica diz que espera que ela tenha a capacidade de entendê-la, porque não pensa em mentir. Pilar diz que espera que ela pense muito bem em tudo o que disser para sua filha, porque o que acontecer será responsabilidade dela. Luiz Fernando explica para Kiara que ele e Domênica são dois adultos solteiros e não há nada de mal se iniciarem uma relação. A bruxa se faz de vítima e Luiz Fernando diz que só foi educado e carinhoso com ela quando a ajudou como médico. Kiara pede desculpas pelo mal-entendido e diz que espera que as coisas entre ele e sua prima funcionem e que ele não faça sua prima sofrer. Kiara distrai Luiz Fernando e pede um copo d'água.
Ela aproveita o momento e procura pelo anel, mas não o encontra. Luiz Fernando diz a Mercedes que explicou para Chiara que seus modos com ela foram cordiais e profissionais, e ela entendeu bem. Mercedes acha que Chiara fez isso por educação, mas diz que é uma pena ela passar por essa desilusão e Luiz Fernando não se importar. Ele pede que a mãe respeite sua decisão. Luiz Fernando flagra Chiara mexendo em suas coisas e diz que não quer mais falar disso e só quis esclarecer as coisas com ela porque Domênica está preocupada pela reação dela. Chiara diz que ela não precisa estar. Chiara elogia Luiz Fernando e diz que acabou de conhecê-lo, mas esteve preocupada com sua prima, porque eles passavam o tempo inteiro brigando e agora ele diz que a ama. Luiz Fernando diz que ele e Domênica Monteiro começaram mal, mas já esclareceram suas diferenças. Chiara diz que se de verdade ele ama sua prima, pede que ele veja ela como uma amiga. Eles dão um aperto de mão e Chiara sai em seguida. Chiara se despede de Mercedes. Mercedes diz que as portas de sua casa sempre estarão abertas para ela e lamenta que seu filho não tenha olhado para ela. Cosme diz a Gabriel que falou com 3 produtores da região e disse a eles para venderem os produtos só para eles. Gabriel fica feliz e pede que Cosme corte mais o Genaro e que o deixem fora dos negócios. Genaro chega ali. Cosme pergunta por que Genaro esteve escondendo informações deles. Genaro estranha. Cosme diz que soube que o namorado de Domênica está comprando a casa do Abel Dias. Genaro se irrita e diz que esse doutorzinho miserável quer roubar sua potranca. Genaro fala que é mais homem que aquele doutor e que domará Domênica de alguma maneira, fazendo com que os negócios deles melhorem e eles consigam mais dinheiro. Chiara chega em casa. Pilar fica feliz e diz que estava indo atrás dela. Chiara diz que esteve na casa do Luiz Fernando e já soube que eles estão juntos. Chiara diz que não é a louca que a mãe pensa e só esclareceu as coisas com ele. Chiara diz que ela e sua prima não irão brigar por nenhum homem. Chiara vai ao escritório de Domênica, disposta a arrumar encrenca, como sempre. Domênica diz à prima que a situação está sendo dolorosa para ela, mas ela mesma inventou uma história de amor com Luiz Fernando, que não existe. Chiara dá um tabefe em Domênica e diz que pensou que Luiz Fernando lhe amava. Ela chama Domênica de maldita traidora. Ernesto diz a André que não sabe o que pensar sobre a relação de Domênica com Luiz Fernando. André diz que eles estão apenas começando, mas fica preocupado com a reação de Chiara. André pede que o filho se aproxime de Chiara, ainda mais agora com tudo o que está acontecendo. André fala que não sabe se conseguirá, pois revelou a Chiara que a ama, e ela o rejeitou. André fica triste e lamenta. Ele diz ao filho que se Chiara deixar o doutor, talvez ele tenha uma oportunidade. Ernesto diz que não irá se aproveitar disso, mas dará seu apoio para Domênica e Chiara, no que estiver ao seu alcance. Domênica pede que a vadia da prima não lhe trate dessa forma, pois nunca prometeu a ela que não ficaria com Luiz Fernando. Chiara diz à prima que o problema é ela, que nunca foi sincera com ela em relação aos sentimentos. Domênica diz que não sabia o que Luiz Fernando sentia por ela de verdade. Chiara deseja felicidades a Domênica e diz que ela ficou com o que ela mais amou outra vez. Chiara diz a Domênica que ela tirou dela o amor de seu pai e sempre roubou tudo que é dela. Domênica diz que não quer que a relação dela se rompa. Chiara diz que também não, porque a ama muito, tanto que até falou com Luiz Fernando. Domênica diz que ela e Luiz Fernando só estão se tratando bem. Chiara diz que Luiz Fernando lhe tratava de um jeito diferente, não só como amiga. Chiara pede que a prima confie nela, porque Luiz Fernando está jogando com as duas. Chiara comenta que não estava morta de amor por Luiz Fernando e só quis proteger a prima de outra decepção amorosa. Enquanto isso, Adelaide prepara algo na cozinha. Pedro dá uma carta para Adelaide e diz que está aprendendo a escrever. Ela revela que ele confundiu o D com o B e também tem a letra horrorosa.
Roberto fica feliz por Luiz Fernando ter esclarecido as coisas com Domênica. Luiz Fernando diz que a Dora está resolvido com ela. Ele fala que sua mãe não quer conversar com ele, e muito menos Pilar, e nem sabe até quando Chiara seguirá ressentida com ele. Roque diz a Genaro que Pedro falou com o novo sócio e disse o tempo que devem fertilizar as terras do Luiz Fernando. Roque comenta que eles irão usar o norte da lagoa. Genaro está calado. Ele comenta que deveriam tomar medidas extremas. Luiz Fernando e Roberto pretendem investigar a fundo para encontrarem o dono daquele anel, ou a dona. Eles se comunicam com uma joalheria para tentarem encontrar a pessoa que comprou aquilo. O joalheiro dá instruções a eles do que devem fazer para encontrarem a pessoa que comprou aquele anel de diamante. Chiara comenta com Genaro que deu uma bofetada em Domênica e quer que ela sofra. Chiara pede a ajuda de Genaro para plantarem desconfiança entre Luiz Fernando e Domênica. A piranha pede para inventarem algo para que sua prima pense que todos da fazenda Espelho da Lua estão zombando da cara dela. Genaro diz que tem um bom plano para confundir sua potranca. Roberto guarda alguns livros e deixa cair outros. Lá ele encontra alguns papéis. Nesses papéis ele vê uma carta e uma foto de Carmen. Chiara diz à trouxa da mãe que se ela quer ir embora sozinha, que vá, pois continuará ali na fazenda. Pilar diz que ela vai se machucar mais, vendo a prima de romance com o vizinho. Chiara diz que Luiz Fernando não quer sua prima e que só a iludiu por causa do assunto das terras. Pilar diz que não quer que ela se machuque mais. Chiara comenta que já sabe a classe de pessoa que Luiz Fernando é. Chiara comenta que sabe que a mãe está incomodada e que ela ainda ama Domênica. Pilar confirma, mas diz que precisa focar nela, pois se ficar ali e elas brigarem, se sentirá dividida. Chiara revela que já perdoou Domênica e pede que a mãe faça o mesmo. Prudêncio encontra Adelaide triste. Ela diz que sente falta do Osvaldo. Prudêncio diz que isso vai passar e ela verá. Prudêncio chama a neta para acompanhar Mercedes no povoado, pois vão comprar umas coisas para as plantações. Adelaide teme que as fofocas com seu nome continuem. Ele pede que ela não se esconda, pois não fez nada de errado para ficar escondendo-se. Ele convence a neta a passear com eles. Domênica vai comer com todos. Pilar revela a todos que decidiu continuar na fazenda, com a condição de que Domênica permita que ela e Chiara morem no centro social. Domênica fica surpresa. Chiara diz que sua mãe quer sua própria independência. Pilar também pede que seja formalizado um salário para Chiara. Domênica diz que também dará um para a tia, assim como faziam no orfanato. Ela diz que fica muito feliz pela decisão que elas tomaram. Domênica abraça a prima e a tia. Roberto vai falar com Mercedes e diz que encontrou algo e acredita que Luiz Fernando não sabe disso. Ele mostra a foto da empregada Carmen e pergunta se Eugênio engravidou aquela mulher e o que Mercedes sabe sobre aquilo. Genaro bota seu plano em prática e revela a Domênica que Luiz Fernando está zombando da cara dela e que enquanto fala palavras bonitas no ouvidinho dela, ele também estava dizendo para todo mundo aí, para todos os funcionários, que já tem tudo pronto para plantar nas terras próxima da lagoa.